que é esse negócio de temperamento, padre? Né? Já vem do próprio nome, né? Que temperamento te lembra? Qual é a palavra? Qual é a raiz dessa palavra? Temperamento. Te lembra o quê? Tempero. É isso mesmo. Tempero. Tempero, né? Sabe o tempero que a gente põe na comida, na salada, no alimento de um modo geral? Assim também o ser humano, cada pessoa tem, vamos dizer assim, um tempero especial, né? É o tempero que, vamos dizer, que dá gosto aos nossos comportamentos, o nosso jeito de ser. Tem gente que é mais salgado, né? Tem gente que é mais doce, tem gente que é um favo de mel, tem gente que é azedo, tem gente que é ácido, né? É esse tempero aí, é daí que vem a palavra temperamento. Qual que é o temperamento dessa pessoa? Existem alguns temperamentos padrões, e é isso que a gente vai refletir aqui um pouquinho esses dias, para a gente se conhecer melhor, saber qual que é, não vamos dizer assim, o nosso calcanhar de Aquiles, os nossos pontos fracos, e também o lado positivo do nosso temperamento, né? Fazer de tudo isso caminho de santidade na nossa vida espiritual, né? As pessoas não são iguais, cada um tem um comportamento, um jeito de ser, e o estudo dos temperamentos vai entrar um pouquinho nessa linha. Por exemplo, tem gente que assim se emociona com muita facilidade, verdade ou mentira? Você é uma pessoa assim que tem muita facilidade para se emocionar? Tem gente que chora fácil, né? Você vai rezar, de repente você começa a chorar, você se emociona na sua oração. E tem gente que vai rezar e não chora, não se emociona. Aquela pessoa é um pouco mais assim, mais firme, né? Alguns iriam dizer assim, mais fria ou mais racionalista, né? Tem gente que é super comunicativo, né? Super comunicativo, aquela pessoa vive rindo, abraçando todo mundo, mas também quando não tá boa não chega nem perto, viu? Porque ela não esconde o que ela tá sentindo, não. E tem outras pessoas que são assim, um mistério, você nunca sabe se ela tá alegre, se ela tá triste, porque ela não transparece, não é? Você é assim ou não? São os temperamentos. Tem gente que, por exemplo, começa uma coisa e nunca termina. Você é uma pessoa assim? Mas nunca termina nada que começa. Nem o terço que começa não termina. O livro que começa não termina. Um projeto que você começa ali, ai não, vou largar. Tem gente assim, tem gente que tem uma facilidade para não perseverar nas coisas. É aquela pessoa do momento, sabe? Ela não pensa, ela vai fazendo, mas daqui a pouco ela já enjoa daquilo. E tem gente que é o contrário. A pessoa ela demora para começar, mas quando ela começa uma coisa, meu filho, é pro resto da vida. Aquela pessoa é firme, disciplinada, perseverante. Dando certo, não dando certo, aquela pessoa tem ali aquela meta. Tudo isso tem a ver com os temperamentos, tá vendo? Como o padre vai falando, citando exemplo, você já vai se identificando. Nossa, conheço alguém que é assim. Ah, padre, meu marido. Ou então o padre vai falando, né, e você já vai matutando. Poxa vida, parece que o padre tá me adivinhando o jeito que eu sou, viu? São os temperamentos. Para começo de conversa, gente, o que é o temperamento? Né? Existem algumas definições, né? Eu parto da definição
que vai dizer que temperamentos são inclinações, né, do nosso ser, que brotam da pessoa a partir da sua constituição física, é fisiológico. O temperamento não tem a ver com circunstâncias externas, com sua criação, com as coisas que você aprende, com os valores que você recebe, não. O temperamento, ele é inato, ele é genético. Essa seria a palavra, né? Você herda o temperamento. É uma coisa que a gente não escolhe, né? Você herda. Isso vem na sua genética. Ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu avô, ou da sua avó. Então está muito ligado assim a uma herança física, fisiológica. Por isso que não adianta a gente querer mudar temperamento. É a mesma coisa de você querer nascer de novo. Temperamento não se muda, você não pula de um para um outro. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Só que isso não quer dizer que você tem que simplesmente se resignar. Não, você vai trabalhar o seu temperamento, enfrentando os defeitos e potencializando as qualidades. Nada de dar uma de Gabriela, não. Como é que é a música lá? Eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela. Nada disso. Porque tem gente que é assim, já se acomoda. Principalmente tem 2 temperamentos aí que a gente vai conhecer que é típico, né? Ah, sou assim mesmo, não adianta. Não. Embora seja fisiológico, genético, a gente herda o temperamento, mas a gente precisa conhecer o temperamento e a gente precisa ir trabalhando ele dentro de nós. E a santidade e a graça de Deus faz isso. Porque a gente vai ver muitos santos na história da igreja que você não acredita que o temperamento original dele era esse. Por quê? Porque a pessoa foi sendo tão transformada pelo Espírito Santo que, poxa, não acredito que essa pessoa tinha esse temperamento, porque ela foi se deixando conduzir por Deus. Mas é isso, é esse processo. Na classificação clássica, né, que nós vamos adotar aqui, existem 4 tipos padrões de temperamento. Existe a pessoa que é colérica, existe o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. Existem aí linhas de psicologia que vão multiplicar aí esses temperamentos por várias subdivisões, mas nós não vamos entrar nisso aqui. Vamos ficar com a definição clássica, né? Os 4 temperamentos. No início dessa teoria dos temperamentos, que começou lá até antes de Jesus, nos filósofos antigos, né? Os 4 temperamentos eram atribuídos a elementos corporais nossos. Por exemplo, a bilis, então a bilis amarela, o colérico, a bilis negra, o melancólico, o temperamento, o sangue, né? Aí é o sanguíneo, né? E o fleumático, que é a fleuma, né? A questão do pulmão. Mas isso, embora esses elementos, né? Essa teoria desses elementos do corpo já ficou um pouquinho superada, né? Com a psicologia mais moderna, né? O que a psicologia aceita dessa teoria dos temperamentos hoje em dia, não é? Enquanto teoria científica já foi superada, mas enquanto evidência fenomenológica, ela é atual. Por exemplo, você não liga mais com essa questão dos humores, do sangue, da fleuma, da bilis, né? Existem teorias mais atualizadas em relação a isso. Mas a questão que tem pessoas que têm um padrão mais colérico, isso é um fenômeno, é da experiência. Você abre o olho e você vê, você não pode negar isso. Tem gente que é mais sanguínea, impulsivo,
carismático, simpático, se dá bem com todo mundo, fácil de fazer as amizades, aquela pessoa bem para frentex, né, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo é tão inconstante, é tão cheia, né, na mesma hora que anima, desanima, né, tem a dificuldade, né, do sanguínea é a perseverança nas coisas, né, é ter aquele foco, né, mesmo. E por aí vai. Então, enquanto evidência fenomenológica existe, é real, e nós podemos contar com esses aprendizados e com essa reflexão também para a nossa vida. Para que refletir sobre isso? É uma ferramenta que a gente pode utilizar para a gente lidar melhor com o nosso jeito de ser, para a gente mesmo, e uma ferramenta que nos ajude também a lidar melhor com os outros. Por quê? Porque quando a gente conhece os temperamentos, a gente aprende a fazer a leitura do outro de um jeito melhor. Porque vira e mexe, o que a gente vê? Por exemplo, família, casais. Às vezes o cônjuge ou a esposa vira e mexe, faz determinadas coisas. E na sua cabeça você acha que aquela pessoa faz aquilo para te pirraçar, faz aquilo para te espezinhar, faz aquilo de propósito, tem aquelas atitudes simplesmente para te chatear. E aí quando você conhece os 4 temperamentos, você identifica o temperamento dessa pessoa, você vai ver que isso é dela, que é inato dela, é genético. Ela não faz por maldade. É porque, vamos dizer, a máquina dela funciona assim. Ela a psique, o ser da pessoa funciona daquele jeito. Padre, mas é um defeito. Sim, é um defeito. Quem disse que não é? É um defeito. Mas é um defeito de fábrica. E não é na pancada e não é na gritaria que você vai corrigir esse defeito de fábrica. Então é isso que a gente tem que entender. E aí a gente não leva para o pessoal, achando que simplesmente está fazendo para me provocar, tá isso. Claro, tem gente que faz as coisas para provocar. Agora tem coisa que é do temperamento da pessoa. E não adianta você querer fazer milagre. Milagres acontecem, mas aí é Deus, não é você. Mas quando a gente conhece, a gente então vai aprendendo ali os caminhos, as brechas para saber lidar, né? E amanhã nós vamos então começar a conhecer cada um desses 4, cada dia um temperamento, né? Assim, de maneira bem concreta, dando exemplos para você identificar qual deles é o seu. Sempre você vai ter um temperamento predominante. Claro, você não é, por exemplo, o colérico não é só colérico. Colérico, ele é colérico, mas ele vai ter às vezes um pouquinho de fleumático, ou às vezes vai ter um pouquinho de sanguíneo, não é? Não é que se você é só aquilo, mas tem um que é predominante. Você vai ver que a maioria dos atributos se encaixa. E por isso que é importante então a gente descobrir isso. Cada temperamento tem assim, como que a gente poderia dizer, tem um defeito dominante, né? O melancólico tem um defeito padrão. Qual que é esse defeito? Você vai conhecer nos próximos capítulos. O sanguíneo tem um defeito padrão, tem um defeito dominante. Claro que ele tem outros, mas tem um que é o principal. Aquilo ali na vida dele vai ser o que vai... O calcanhar de Aquiles, é a fraqueza dele. O fleumático, a mesma coisa. E assim cada temperamento. Então descobrir qual é o meu defeito dominante para mim começar a trabalhar a graça de Deus em cima desse defeito. Porque não é simplesmente falar, sou assim, não adianta, eu não vou mudar. Não é? Claro, podemos sim. Podemos dar passos e mudar. E amanhã a gente começa a
a ver cada um deles. E vamos até semana que vem, sem pressa, né? Até o dia da gente começar a nossa novena de Nossa Senhora das Graças, a gente termina, né? Mas uma dica para você já ir assim tentando, né, se encaixar em um desses 4 padrões, né? A pergunta, são 2 perguntas que você precisa fazer para si mesmo. Primeira pergunta é diante de uma provocação, diante de uma situação que acontece, onde ali você é provocado emocionalmente. Primeira pergunta, a sua reação é imediata ou não? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, essa reação, ela dura muito tempo ou ela passa logo? Aí que está o segredo para você. Você só vai responder essas 2 perguntas, você vai saber qual é seu temperamento. Por exemplo, o colérico, a reação dele é imediata. Às vezes, de repente, ele leva um xingo, ele é humilhado, ele é cobrado assim na frente de todo mundo. Nossa, ele já é de imediato. A resposta, só que essa, então, sim. Quando é sim, ou vai ser colérico ou vai ser sanguíneo. Não, padre, a minha reação não é... Ela começa aos poucos, mas ela vai crescendo com o tempo, ela vai... Então, ou você é fleumático ou você é melancólico. Então, se sim, né, é as 2 primeiras, se não, é as 2 segundas. Segunda pergunta, né? Essa reação que você teve, essa resposta de ímpeto, né, ou que foi demorada, mas você vai deixando ela crescer dentro de você. Ela se prolonga com o tempo, ela logo passa, ela vai ficando menor, né? Se ela se prolonga, então é sim e sim, você é colérico. Se ela é imediata, mas logo ela passa, você é sanguíneo, né? Você tem aquilo de impulso, mas daqui a pouco você já pensou bem, você já relevou, aquilo já sarou em você e bola para frente. Você é o sanguíneo. Agora, se aquilo começou devagar, mas olha, tem gente que a vida inteira aí começa a remoer, começa a lembrar, não perdoa, não esquece. Bem-vindo, o melancólico. Agora tem gente que demora para reagir, mas depois de reagir também passa. A pessoa releva, esquece. Você é o fleumático, não é? Então são os, né, o start aí para você começar a decifrar seu temperamento